Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 1º de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora em mais um dia da 4ª semana do tempo comum. E a Sagrada Liturgia hoje, ela traz para nós uma transição nas primeiras leituras, né? Estamos vendo agora a sucessão do reinado do rei Davi. Vamos encerrar o segundo livro de Samuel e vamos começar agora a ler o livro dos reis. E nós vemos nesta primeira leitura de hoje uma espécie de testamento que o rei Davi passa a seu filho Salomão, com várias orientações para que ele se torne um rei justo e temente com as coisas santas e sagradas de Deus. E ao mesmo tempo nós temos no Salmo de hoje a primeira Crônicas, que é uma espécie de um hino de louvor que ao mesmo tempo reconhece a onipotência, a majestade de Deus em todo o tempo da história. O Evangelho traz para nós aqui um momento clássico, onde trata-se a respeito do chamado de Jesus à vida dos seus apóstolos. E não somente um chamado, mas nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus, ele confere, ele outorga autoridade, a sua própria autoridade de Filho de Deus aos seus apóstolos, os 12 apóstolos, aquelas 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, agora simbolizadas e aprimoradas nas pessoas de cada um dos apóstolos. E Jesus então confia a eles um mandato missionário. E é interessante você observar que dentro do contexto do Evangelho de hoje, nos faz refletir a respeito de vários aspectos do ser cristão. Jesus, quando envia os seus apóstolos, oferece a eles várias recomendações e diz para eles, de um modo geral, que eles não devem levar excesso de bagagens consigo, Diz que não deve levar 2 túnicas, dizem que eles devem ficar em uma casa que o aceitarem, eles não devem levar dinheiro, não devem levar pão, nem sacola, a não ser um cajado. O que significa isso? Entre algumas visões interpretativas, podemos enxergar facilmente o que o Senhor espera de cada um dos seus apóstolos, o que o Senhor espera da sua igreja e o que o Senhor espera de cada um de nós, corpo místico de Cristo, que somos todos nós os batizados. Quando Jesus nos chama a fazer parte da sua igreja e da sua atividade missionária, entre
vários pormenores que poderíamos enxergar, ele quer nos ensinar que nós devemos aprender a ter confiança naquilo que ele nos manda a fazer. Imaginem vocês, os apóstolos sendo enviados a várias regiões, algumas terras pagãs, outras que são provenientes de culturas judaicas do Antigo Testamento, outras com alguns tipos de adorações a outros deuses, idolatrias, enfim. Ou seja, os apóstolos estão sendo enviados e eles podem levar apenas um cajado consigo, né? Não pode levar um dinheirinho na cintura, um pão, 2 roupas, né? E se você olhar assim, a grosso modo, você talvez imagine e fala, poxa vida, né? Isso é dureza. Como é que eu vou viver amanhã? Como que vai ser o meu alimento? E se eu precisar trocar de roupa? Você poderia pensar em vários aspectos de nossas necessidades pessoais no nosso dia a dia. Repare bem que nosso Senhor está nos oferecendo uma forma de experimentar a sua providência divina. É como se Jesus dissesse: confiem que vocês não vão precisar de absolutamente mais nada. Né? É como se Deus dissesse, né? Eu estou à sua frente, eu vou providenciar o terreno, o local que vocês vão evangelizar, as casas que vocês vão visitar, as pessoas que vocês vão conhecer, enfim. Né? É como se fosse ali uma espécie realmente, né, de prova missionária. E nota-se claramente que neste envio missionário, os apóstolos acreditam, eles confiam na palavra do Mestre. E é algo muito importante para nós, porque diante deste mandato missionário, o Senhor, ele deixa claro que todos aqueles que acreditarem, que confiarem na sua palavra, terão em sua vida toda a providência divina que lhes são necessárias. E eles terão ainda à disposição deles, né, a autoridade do céu, sinais que serão encaminhados do próprio Pai do céu. E neste mandato, Jesus confere a eles, né, tipos de carismas, ou, se podemos dizer, dons, para que eles aprendam a usar e coloquem à disposição dos seus mandatos missionários. E alguns carismas nós vemos claramente no Evangelho de hoje, o qual o próprio Jesus diz: olha, se vocês acreditarem, confiarem, né, então, se vocês pegarem algum tipo de serpente, algum tipo de veneno mortal para as suas vidas, não se preocupem, isto não fará mal à vida de vocês. Vocês podem ainda expulsar demônios em meu nome, e vocês podem curar outras pessoas que estiverem enfermas, se vocês rezarem sobre elas, impondo as suas mãos com grande confiança. E é interessante esse dado da oração, porque me faz recordar aqui um pouquinho a vida de Santa Teresa de Jesus, uma grande santa do século XVII, né? Se eu estou bem aqui na memória. Então, quando ela escreve o Castelo Interior, né, e de um certo ponto de vista, ela diz que a porta de entrada para a nossa alma no castelo interior é realmente a oração. Então, quando o ser humano ele aprende a ter confiança, a rezar, é como se este será o seu vínculo principal entre Deus e a sua alma, né? É a porta, como diz Santa Teresa. E com certeza os apóstolos souberam muito bem usufruir de cada um desses carismas em sua vida que o Senhor conferiu a cada um deles.
E sendo eles todos apóstolos, eles são o reflexo de toda a igreja de Jesus. Ora, então, se todos nós somos igreja, é como se hoje também Jesus, ele convocasse todos os seus membros da sua igreja, todos os seus filhos, todos os batizados, e também os enviassem, como enviou os 12 apóstolos. E quando Jesus nos envia, é fato então que os mesmos carismas podem estar à disposição de todos aqueles que são enviados pelo próprio Jesus em sua igreja. Saibamos então ter esta conexão direta com o céu, sobretudo a partir da ótica da oração. Como bem disse Santa Teresa de Jesus, este é um vínculo principal entre a nossa alma e o céu, onde nós podemos obter muitos bens espirituais para a nossa vida pessoal ou para todos aqueles que somos chamados a sermos uma fonte de bênção. Deus abençoe você e toda a sua família.